Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro de Números, nos capítulos 13 e 14. O capítulo 13 começa dizendo assim: O Senhor disse a Moisés: Envia homens para explorar a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, tomados todos entre os príncipes. Então, aqui no capítulo 13, nós vemos que o Senhor então diz a Moisés que envie homens, ali para explorar a terra de Canaã, Enviar homens para que pudessem explorar ali, um de cada tribo. Então, 12 homens que fossem para explorar a terra de Canaã e para trazer, então, notícias de como era essa terra. E aí Moisés, então, ele escolhe ali esses 12, dentro das 12 tribos aqui, das famílias patriarcais, ele vai escolhendo ali entre os príncipes. Lá no versículo 25... Versículo 21 vai dizer que eles partiram e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Roobe no caminho de Emate. Subiram ao Neguebe e foram a Hebrom. E aí vai dizendo então que eles vão ali, chegam ao vale, lá no versículo 23, ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas que 2 homens levaram numa vara. Tomaram também consigo romãs e figos. Aqui vai dizer, gente, então que esse cacho de uva ele era gigante, Era um caixão de uva, que 2 homens levaram esse cacho de uva numa vara, Cortaram ali. E as outras frutas da terra, Então levaram também romãs e figos, vai dizer. Chamou-se a esse lugar Vale de Escol por causa do cacho que nele havia cortado os israelitas. Tendo voltado os exploradores, passados 40 dias, foram ter com Moisés e Arão e toda a assembleia dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Diante deles e de toda a multidão, relataram a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Então eles vão agora relatar, eles vão, exploram toda a terra, voltam com os frutos da terra para dar notícias então de como que era, e eles vão então narrar: fomos à terra aonde nos enviastes, eles dizem a Moisés, e é verdadeiramente uma terra que corre leite e mel. Uma terra muito boa, Uma terra muito boa. Como se pode ver por esses frutos, eles vão dizer. Os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas e os cananeus habitam junto ao mar, ao longo do Jordão. Calebe fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés. Por quê? Porque o povo começou falando muito bem da terra. Não, a terra é boa mesmo. É uma terra que mana leite e mel. Olha só que frutos maravilhosos deu na terra. Mas não vão se enganando não, o povo já vai dizendo, Olha, os habitantes da terra são robustos, o povo de lá é forte. As suas cidades são grandes e muito bem muradas, não vai ter jeito da gente conquistar aquelas cidades, não. Nós vimos ali filhos de Enaque, nós vimos ali gigantes. Então, eles já começam a dizer dessa forma, mostrando ali que pode desistir, que não vai ter jeito, E aí Calebe automaticamente ele já toma a frente e ele faz calar o povo que começava a murmurar contra Moisés. E disse: vamos e apoderemo-nos da terra, porque vamos conquistá-la. Olha só a perspectiva de Calebe,
Caleb não estava com um olhar pessimista que o restante estava. Nós vamos ver que dois, né, Josué e Caleb, foram os únicos que tiveram uma visão completamente contrária daqueles outros 10 que chegaram falando mal e dizendo que não tinha jeito, né? Então Caleb vai dizer: vamos e apoderemos-nos da terra. Podemos conquistá-la. É claro que podiam, gente. Não pela força do próprio braço, mas pela força de Deus eles podiam. Do mesmo jeito que Deus os libertou do Egito, né? Mas os outros que tinham ido com ele diziam: não somos capazes de atacar esse povo. É mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos, devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até gigantes, homens, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos comparados a eles. Gente, esse povo, pensa nisso, né? Fala assim: ó, não vão para lá não, que a gente parece gafanhoto perto daquele povo, de tão grande que aquele povo é, né? Fizeram isso para apavorar os israelitas. Aí lá no 14 continua dizendo, capítulo 14: toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Era um povo bem chorão também, né? Todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: oxalá tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que nos conduziu o Senhor a essa terra? Para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Olha o que esse povo estava dizendo, né? Não confiavam no Senhor, não confiavam que o Senhor estava com eles, não confiavam nas promessas de Deus, queriam voltar para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: a terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nola dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo desta terra. O devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los, quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda da reunião, e todos os israelitas, aliás, o Senhor disse a Moisés: até quando me desprezará este povo? Até quando não acreditará em mim? Apesar de todos os prodígios que eu tenho feito no meio deles, vou destruí-lo, ferindo-o de peste, mas de ti farei uma grande nação e mais poderosa do que ele. Então Moisés intercede ao Senhor em favor do povo. Senhor, mas o Senhor tirou eles do Egito, como sempre Moisés faz, né? O Senhor tirou esse povo do Egito, Senhor, com braço forte, todo mundo tem notícia disso que aconteceu, as nações todas ficaram sabendo, Senhor. Então o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai exterminar o povo, mas e os teus projetos, Senhor, os teus planos? O Senhor há de conduzir o seu povo para a terra que o Senhor prometeu, né? E aí Moisés então intercede em favor do povo. Agora, pois, lá no versículo 17, agora, pois, rogo-vos que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como o dissestes. Lá no versículo 20, o Senhor respondeu: eu perdoo, conforme o teu pedido, mas pela minha vida e pela minha glória, que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Então Deus vai falar assim: olha, nenhum desses homens que viram a minha glória, viram os meus prodígios, e mesmo assim não acreditaram em mim, não confiaram, já me provocaram 10 vezes, não me ouviram, eles não vão entrar, Moisés, na terra prometida. Esse povo vai ficar aqui no deserto até aprender o que é a obediência, até aprender a confiança. E eles não vão entrar, quem vão entrar serão os filhos dele, essa geração não vai entrar.
Por isso, então, esse povo fica 40 anos no deserto. O Senhor vai dizer assim, 40 dias foram necessários para explorar essa terra. Vai ser 1 ano para cada dia, 40 anos esse povo vai ficar no deserto. Visto que os amalecitas, lá no versículo 23 ainda, nenhum daqueles que me desprezaram verá a terra. Quanto ao meu servo Caleb, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu introduzirei na terra em que ele percorreu e sua posteridade a possuirá. O Senhor disse a Moisés e Arão, versículo 26, até quando sofrerei essa assembleia? Essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dize-lhes, juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra que jurei estabelecer-vos, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Todavia, introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizeis que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão nesse deserto, onde vossos filhos guardarão seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossas infidelidades até que vossos cadáveres apodreçam no deserto. Explorastes a terra em 40 dias, tantos anos quantos foram esses dias, pagareis a pena de vossas iniquidades, ou seja, durante 40 anos. E vereis o que significa ser objeto de minha vingança. Eu, o Senhor, o disse. Eis como hei de tratar essa assembleia rebelde que se revoltou contra mim. Eles serão consumidos e mortos no deserto. Os homens que Moisés tinha enviado a explorar a terra e que depois de terem voltado tinham feito murmurar contra ele, toda a assembleia, depreciando a terra, morreram feridos por uma praga diante do Senhor. Somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram entre todos os que tinham explorado a terra. E a gente vai ver então que alguns homens ali, encerrando esse capítulo 14, eles dizem assim, não, então, se o Senhor diz que vai nos dar a terra, nós vamos então e vamos conquistar a terra. Moisés fala assim, olha, não vai desobedecer a Deus, não, que Deus queria que vocês entrassem, vocês disseram que não e murmuraram. Agora, depois que o Senhor se pronunciou, vocês ficam aí cheio de ideia, agora já deu, né? Agora já não tem jeito mais. Então é melhor vocês ficarem quietinhos no deserto e no tempo certo vocês vão entrar na terra. No tempo certo os vossos filhos, né, entrarão na terra. Mas eles dizem, não, nós vamos sim, que nós vamos conquistar, e um grupo deles ele vai e obviamente não obtém êxito, né? São perseguidos ali, mortos pelos inimigos, né? E assim termina então o versículo 14. Então essa palavra, gente, maravilhosa, que vai mostrar pra gente, de uma forma muito especial, nós precisamos confiar em Deus. A gente é um povo que não confia no Senhor, não é verdade? Nós somos um povo recalcitrante, povo de cabeça dura muitas vezes, como esse povo. Deus está mostrando que Ele é Deus, que Ele é capaz. Deus já nos provou, nós já temos conhecimento disso, e mesmo assim a gente fica assim, será que Deus vai fazer? Será que Deus é capaz? Será que vai acontecer isso? Né? E a gente vai duvidando, às vezes a gente passa uma vida inteira duvidando. E é muito melhor, e essa palavra vai dizer, vai mostrar para nós hoje, que é muito melhor confiar no Senhor. Feliz nessa palavra de Josué e de Caleb. Josué e Caleb, que tendo visto a terra, tendo visto até aqueles homens que eram homens, como eles disseram aqui, grandes, robustos, fortes, né? Mas eles confiavam mais no Senhor do que na realidade que eles viram, nas barreiras que eles viram, né? Então nós precisamos acreditar mais no Senhor do que nas barreiras. O Senhor é maior do que as barreiras na nossa vida. Senhor, nós te pedimos a graça de confiarmos mais em Ti, Senhor. De acreditarmos mais na Tua palavra e de caminharmos pela fé. Nós te bendizemos, Senhor, e te louvamos, te apresentamos a nossa vida. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, aquela que confiou até o fim, aquela que acreditou sem vacilar.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.